ou concentrações fluídico-magnéticas especiais, né, a se retratarem através do tempo pela reflexão constante no campo celular. Concentrações essas que, por falta de terminologia adequada no dicionário humano, baratearemos quanto possível comparando aos moldes fabricados para o serviço de fundição na oficina tipográfica. Ele dá essa comparação exatamente por faltar dentro do nosso vocabulário, né, uma coisa que poderia expressar. Então, a oficina tipográfica, né, por exemplo, faz os processos de fundição dos moldes, né, por exemplo, vamos supor, dos números e das letras, e através, né, de uma determinada ordem vai produzir com repetibilidade, por exemplo, né, a construção de um livro. Né, as letras, né, dentro daquela precisão que foi planejada e desejada, vão ter as mesmas dimensões, né, vão estar aquele texto, né, contido na mesma página. Então, um livro, quando você compara, né, você vai ver que, né, são idênticos. Então, por isso que ele dá essa comparação. E aí, então, tá o quê? O princípio, né, inteligente agora é ele evoluindo mais e sendo criado, então, esses cromossomos. Porque a reprodução vai ter a repetibilidade, né, com forma, né, com função exatamente iguais. Tá? A nossa epiderme. Nós estamos, né, as células estão trabalhando intensamente em proteção, né, das camadas abaixo, né, absorvendo o quê? As energias, absorvendo as intempéries, né, frio, calor, luz, né, vão sendo substituídas e as que se renovam, né, mantém-se a mesma função. Obviamente existe, né, um processo que já está programado, né, para nós, que é o processo do envelhecimento. Né, mas aí já faz parte também do processo evolutivo, tá? Mas as células elas estão trabalhando intensamente. Algumas agressões maiores, né, é que vai se provocar, por exemplo, determinadas lesões em que elas não conseguem, então fica, por exemplo, células mortas, em que pode provocar aquelas manchas, né, na superfície da pele, mas que, por sua vez, nós vamos ver o quê? O que a espiritualidade vai nos dando em paralelo para suprir isso? Né? Nós aprendermos também como superar isso. Então, a medicina vai criando processos, né, para, né, promover o que é essa cura, para, né, dar uma sobrevida, o câncer de pele. Então a medicina vai acompanhando, porque tudo faz parte de um processo. Nesse campo experimental, né, que é o campo encarnatório ao qual nos encontramos, lembro até da Estevana, né, comentando, então aqui é um laboratório de experimento, né, a encarnação. Então nesse campo encarnatório ao qual nos encontramos, nós estamos com a missão também, né, de nos tornarmos, né, co-criadores do universo. Então, esse processo de aprendizado, né, em cada área, né, em que se estuda, em que se atua, é exatamente esse aprendizado. Né? A medicina com esse campo, né, de ampliar, né, a vida, né, do ser humano e uma vida, né, com conforto, com saúde, com bem-estar. E hoje se estuda muito mais ainda que só a parte física, mas também a parte psíquica. Né? Não só de corpo, mas também, né, as questões, né, psicológicas, né, estarem, né, vamos falar assim, alinhadas, né, num convívio social, né, de respeito, né, de amor, de amparo. Tá? E dentro das outras áreas também, cada qual dentro de uma só forma colaborativa, aquele que atua, por exemplo, na área do comércio, né, acaba tendo que desenvolver uma habilidade muito grande, o quê? Da própria relação com o ser humano, de respeito, né, de entender que, né, a relação de um negócio bem, né, elaborado, bem construído, é aquela em que os dois saem felizes, né, do negócio realizado. Então, olha o processo, né, como ele vai se evoluindo, porque muitas vezes aquele, né, se julgava, não, o negócio para dar certo, só eu tenho que ganhar. Mas ele ganhava uma vez só, aquele depois não iria nunca mais fazer nenhuma transação comercial com ele. Era uma expoliação. Então hoje,
essas próprias relações evolutivas vão mostrando, né, a parceria, né? Muitas empresas já trabalham até isso, né? Vamos trabalhar junto, vamos, né, vamos ganhar junto. Não há aquele processo, né? Aqueles que ainda continuam com esse campo mental, né? Não, só eu vou ganhar. Se esse não está me atendendo, eu troco, substituo por outro. No campo hoje, né, do que se encontra o mundo nesse processo, né, de competitividade, né, do grande valor que é o ser humano hoje para qualquer instituição, quem está nesse campo de pensamento não vai sobreviver. Então estamos vendo como é que as coisas vão se coadunando. Aquele que está nessa necessidade, né, dessas relações, né, de convívio, porque ele está aprendendo a respeitar o próximo. Essa correlação, né, de negociação. Né? Hoje ele está com um, amanhã ele está com outro, então ele vai, né, criando a habilidade de lidar, né, com seres, né, diferentes, com campo, né, de mental, né, bem diferentes um do outro. Então ele acaba tendo que criar uma forma, né, de relação e de respeito. Né? É um trabalho de diplomacia, né, que vai se crescendo nessa relação. Em todos, né? E aí vem, né, a função, por exemplo, né, da dona de casa. Eu estou falando da dona de casa porque muitas vezes ela se sente tão diminuta, né, perante tudo isso. Mas eu comentei até no encontro sábado, né, explicando exatamente isso. Porque muitas vezes nós damos, né, uma ênfase muito grande, às vezes, a um grande líder, né, um líder de uma nação, ou aquele que foi um prêmio Nobel dentro da área da ciência ou dentro da área da literatura, e muitas vezes passa desapercebida, né, aquele espírito nobre que muitas vezes não é conhecido por ninguém, mas está ali, às vezes, na obscuridade, né, conduzindo muitas vezes um único filho, com muita dificuldade na educação daquele, mas retendo. Nós comentamos que muitas vezes aquele ali, poderia ser uma grande desavença, às vezes até para o próprio país, para uma nação. Poderia provocar, às vezes, né, se não há aquele espírito dedicado de mãe ali, poderia se tornar depois ali um espírito, né, um encarnado, né, que poderia se tornar um grande tirano, ocupar, às vezes, um posto, né, de líder de uma nação, mas por tirania, e ainda provocar conflitos, até guerras ainda de ordem mundial. E aquele espírito nobre se dedica, às vezes, ali, não é só essa encarnação, não. É muito mais do que ela. Que nós sabemos que normalmente acompanha já há muito tempo, né, para adocicar, né, esse coração cristalizado desse espírito. Então nós estamos falando assim da dona de casa, né? A missão, muitas vezes, tão importante que ela tem para uma nação, não tem muitas vezes esse reconhecimento. Porque ela está na obscuridade, ninguém sabe o que se passa ali dentro daquele ambiente, daquele lar. Nós demos o exemplo do filho, mas pode ser aquele esposo, em que ela, com aquela doçura, muitas vezes vai acalmando, né, adestrando aquele espírito embrutecido, né, que poderia, né, provocar desatinos, né, em proporções gigantescas, né, onde ele está atuando lá fora. E por aquele abrigo, né, aquele carinho que ele tem, né, aquela perseverança de amor dentro do lar, vai se moldando aquele espírito. Retornando aqui, então, concentrando, né, os cromossomos estruturados em grânulos infinitesimais de natureza fisiopsicossomática, partilham do corpo físico pelo núcleo da célula em que se mantém, e do corpo espiritual pelo citoplasma em que se implantam. Como acontece aos moldes tipográficos, que são formados em linhas para que se lhes expresse o sentido, também eles são constituídos pelos elementos chamados a gênese, o que lhes dá, tanto quanto ocorre ao alfabeto humano, a característica de imortalidade nas células que se renovam. Então, aquela característica parece que, né, de imortalidade, mas elas vão se renovando, porque elas vão sendo substituídas e as que as substituem, né, exercem a mesma função com a mesma precisão.
transmitindo, né, às sucessoras as suas as suas particulares disposições, nas mesmas circunstâncias em que no texto tipográfico as letras e os moldens podem viver, indefinidamente, no material destrutível e renovável, por intermédio do qual então se conservam e se exprimem na memória das gerações. Então, dentro daquele processo evolutivo durante toda aquela geração, 80 anos, 70 anos, né, um trabalho ininterrupto, né, dessas células, né, como já se desenvolveu, né, os cromossomos, elas continuam, né, morrendo, renascendo, as que vão substituindo, né, com esse trabalho incessante, né, de manter, né, as mesmas características, as mesmas funções. Com o tempo, diferenciam-se os cromossomos na província da evolução, segundo as espécies, né, como variam as criações do pensamento impresso, de acordo com os moldes tipográficos nas esferas da cultura. Então, essas transformações nós vamos moldando também ao longo, né, desse processo ao qual, né, nós nos encontramos. Através de quê? Né, do pensamento impresso. É onde, então, pela nossa mudança, né, de conduta, né, pela nossa mudança no campo moral, que nós podemos, né, muitas vezes, corrigir alguma, né, vamos falar, anomalia, né, algum distúrbio, né, talvez, né, que seja pequeno, né, mas pela mudança do campo mental. E quando retorna, então, como lei do progresso, quando retorna à pátria espiritual, né, esse trabalho, então, muitas vezes o espírito, dependendo da natureza, do grau de merecimento, ou do comprometimento, muitas vezes danoso que ele tem feito, ele vai permanecer por um longo tempo. Mas se é um espírito, vamos falar que está num processo evolutivo, né, no campo moral mais evoluído, ele pode talvez permanecer ali durante 100 anos no mundo espiritual, mas o quê? Com o intuito de uma preparação da renovação até do seu próprio, né, perispírito, para vir retornar, né, com outras missões, né, no qual então, dentro daquilo que ele precisa, muitas vezes a preparação para poder habitar dentro de uma determinada região compatível com aquela missão que ele está se propondo a atuar. Então, os elementos germinativos são minuciosamente analisados e testados nas plantas, até que sofram transformações essenciais na química das algas verdes, de cuja compleição caminham no rumo de mais amplos desdobramentos. Então, observa, não é tudo aquilo também que, dentro desse processo evolutivo, né, nós, seres encarnados, né, sem que, né, esteja muito latente na nossa própria consciência, nós vamos fazendo muitas vezes uma cópia daquilo do que a espiritualidade já fez. Né, são os experimentos utilizando, né, as cobaias. Eles, né, querem fazer um teste, né, alguma coisa de evolutiva, eles vão, então, imprimir aonde? Lá no reino vegetal. Por isso que caminha junto, nós observamos, né, a essa evolução, né, de todos os reinos. Então, eles avaliam lá para depois ir implantando, né, até dentro do princípio já espiritual, não mais no princípio inteligente. E nós também, né, fazemos da mesma forma. Né, a medicina, né, as outras áreas da ciência também, a área da nutrição, né, quando quer fazer, né, um estudo, uma evolução, né, o que eles fazem? Fazem testes, né, em cobaias, né, e vê, né, vai analisando o comportamento, né, para ver se depois pode ser, né, aplicado então ao ser humano. Então, observamos o que? Nós estamos nada mais do que aprendendo e copiando, né, com esses co-criadores do universo. Os filtros, né, de transformismo. Então vai ocorrer o quê? As transformações.
todo esse processo evolutivo vai, né, moldando, né, criando formas mais sutis, mais leves, mais, né, suaves, né? Se nós remontarmos, né, até o próprio homem primitivo, né, a compleição dele, né, o próprio seu movimentar, né, era de uma forma, né, mais dificultosa, né, com uma estatura mais baixa, mais, né, um corpo mais corpulento, né, uma atração da gravidade, né, de ordem maior, atmosfera pesada, né, muito contaminada principalmente com os gases de enxofre. Então, aquela compleição dele, aquela forma dele. E dentro de todo esse processo, né, Charles Darwin, inclusive, mostra essa própria evolução, né, do ser humano, né, através dos estudos da paleontologia. Então, vai mostrando essa evolução ao longo do tempo, mas que ocorre também, né, nos próprios outros reinos, né, no reino vegetal, no reino mineral, né, todos esses processos de transformação. No reino mineral, a própria compleição da atmosfera, né, ela já não se apresenta mais, né, condensada de enxofre, né, mas com uma atmosfera mais carregada, né, de nitrogênio, né, e de oxigênio. Né, na sua grande maior parte, o nitrogênio como um gás inerte, até para que não ficasse também a atmosfera, né, de bomba, né? Se a maior parte fosse oxigênio, seria uma bomba, né? Por ser um combustível, né, um fluido inflamável, então a maior parte o nitrogênio como gás inerte, né, para a própria proteção, né, do ser humano. Então esse princípio inteligente ela é experimentado de modos múltiplos no laboratório da natureza, constituindo-se-lhe pouco a pouco a organização físico-espiritual e traçando-se-lhe entre a terra e o céu a destinação finalista. A destinação finalista, né, do princípio inteligente é se tornar espírito. Então, com o amparo dos trabalhadores divinos, fixa em si mesmo os selos vivos da reprodutividade. Aí já se firma, então, todo o processo, todo o trabalho, né, da produção sexuada, que se definem e aperfeiçoam no regaço dos milênios, deixando na retaguarda, como filtros de transformismo, não somente os reinos mineral e vegetal, institutos de recepção e expansão da onda criadora da vida. Que os princípios, os experimentos, né, iniciais, né, se dão ali no mineral e vegetal. Então, institutos de recepção e expansão da onda criadora da vida em seu fluxo incessante. Como também certas classes de organismos outros, que passariam a coexistir com os elementos em ascensão. Qual acontece ainda hoje quando observamos ao lado da inteligência humana relativamente aprimorada plantas e vermes que já existiam no pré-câmbrico inferior, antes ainda da era paleológica. Então, alguns vegetais ainda daquela época, né, mas, né, já se adaptado que o verme ele pode, né, ter existido naquela época, mas a atmosfera dele era outra. A atmosfera a qual ele vivia, aquela vegetação vivia, era outra. Então ele se adaptou também a um processo também para ele apresentar a mesma, vamos falar assim, o mesmo cromossomo, o mesmo DNA, mas há um processo evolutivo que ele se adaptou a viver nessa atmosfera atual. Os tecidos germinais, então, sofrem por milhares de anos provas continuadas, para que se lhes possa ferir o valor e se lhes apure, né, o adestramento, né, o aprendizado, né, o treinamento. Formas monstruosas aparecem e desaparecem, desde os anelídeos aos animais de grande porte, por séculos e séculos até que as espécies conseguissem acomodação nos próprios tipos. Então vai se mudando, se transformando, as adaptações, e vai se moldando de uma forma mais bela. Todos os reinos, todos os princípios inteligentes. Então vai se deixando, ele coloca como aquela forma monstruosa, se tornando, em uma forma mais bela.
Então, entre as que chegam à luz e as que se fundem nas sombras, traçam-se parentescos profundos. Os cromossomos permanecem imorredouros, através dos centros genésicos de todos os seres encarnados e desencarnados, plasmando alicerces preciosos aos estudos filogenéticos do futuro. Então, observa que essa impressão, ela não está, no corpo físico. O corpo físico é só um reflexo. Ela está no espírito, que também, por sua vez, ela reflete no perispírito. Então, essa impressão. Ele coloca aqui, os cromossomos permanecem imorredouros através dos centros genésicos de todos os seres encarnados e desencarnados. Então, é todo o processo evolutivo. Então, o próprio princípio inteligente, ele carrega aquilo. No caso dele, a reencarnação compulsória, então ele traz a mesma missão, a mesma forma, mas sempre há, toda vez que ele retorna, ele há um grau que ele sobe na escala evolutiva. Então, as modificações, elas são sutis. Ao longo de milênios de anos é que vai se dar as transformações maiores, mas está tudo registrado ali dentro do DNA. A descendência e seleção. Então é justo lembrar, no entanto, que os trabalhos gradativos da descendência e da seleção que encontrariam em Lamarck e Darwin, expositores dos mais valiosos, operavam-se em dois planos. Então é o plano físico e o plano espiritual. Só coloquei uma nota de rodapé aí, que Lamarck, Chevalier Lamarck, ele foi um naturalista francês, que desenvolveu a teoria dos caracteres, os caracteres de cada ser. E Charles Darwin, naturalista inglês, geólogo e biólogo, formulou a teoria da evolução das espécies. As crisálidas de consciência nos reinos inferiores, mergulhadas em campo vibratório diferente pelo fenômeno da morte, justapunham-se às células renascentes, que continuavam a servi-las, colhendo elementos de transmutação para a volta à esfera física. Para a volta para a esfera física pela reencarnação compulsória, sob a orientação das inteligências superiores que nos sustentam a romagem, circunstância que nos compele a considerar que o transformismo das espécies, como também a constituição de espécies novas. Então, assim que se dá também as novas espécies que vão surgindo, nada mais é que um processo evolutivo daquela espécie, e quando ela retorna no mundo espiritual, ela pode sofrer as alterações necessárias para se adaptar às novas condições da própria transformação também do reino mineral. Em se ajustando às funções fisiológicas, expansão e herança baseiam-se no mecanismo e na química do núcleo e do citoplasma em que as energias fisiopsicossomáticas se reúnem. A genealogia do espírito. Os naturalistas situados no chão do mundo, desde os sacerdotes egípcios, que estudavam a origem da vida planetária em conchas fósseis, até os mais eminentes biólogos modernos, atreitos à unilateralidade de observação, compreensivelmente não conseguirão suprir as lacunas existentes no quadro da evolução. Não obstante Cuvier, na anatomia comparada, tenha traçado forma básica à sistemática da paleontologia. Por que eles não vão achar essa resposta quando André Luiz coloca aqui esta questão da parte da genealogia? Os cientistas, desde os primórdios lá no Egito, tentando encontrar, então, como se dá esses processos de transformação. Então, eles não encontram a resposta,
Eles tentam, né, explicar, mas sempre, né, ocorre alguma coisa que não se fecha, não se completa. Por exemplo, a transformação do homem primitivo, né, vamos falar lá, o homem de Neandertal, né, até, né, os dias atuais, as diferenças, né, como se deu essas transformações, a passagem, né, foi gradativa de um até chegar ao outro, né, houve vários meios ali. Mas, vamos falar, a parceira, né, ou os parceiros ali naquela relação, né, de produção do embrião, né, na conjunção sexual, então não era para ocorrer um processo evolutivo. O que poderia, então, coadunar nesse processo evolutivo, sendo que, né, os genes, né, da fêmea e do macho praticamente são semelhantes? O filho vai ser a formação deles. Então, a questão da estatura, a questão, né, dos pelos pelo corpo, nessa compleição, as faces. Então, é isso que está colocando essa questão, né, da genealogia, né, né, essa lacuna aberta que eles não conseguem compreender ainda. Alguns tentam explicar que são os meios ao qual vivem. O alimento é que está fazendo essa influenciação. Que é a atmosfera que está, né, provocando essa transformação. Mas, né, como esse processo ele é milenar, eles não conseguem, não tem como provar isso. Né? São suposições científicas. Mas nós sabemos, né, pelo que nos traz André Luiz aqui, esse processo ele, né, se dá e ocorre aonde? No mundo espiritual. Então é onde as impressões são colocadas no princípio inteligente, nas células, e que vai ocorrendo então esse transformismo, esse processo evolutivo, né? Essas novas formas, essas novas feições, né, que se apresentam no ser humano, assim como também nos outros reinos. Se nós remontarmos lá, por exemplo, né, os próprios animais, né, o elefante, né, o elefante, né, ele prescinde de quem? Do mamute. E nós observarmos, né, o mamute, ele tinha uma compleição, né, maior, mais avantajada, com pelos, porque a adequação, porque ele está vindo da era do gelo, ele tinha necessidade de ter aquela roupagem, e aí ele se transforma nesse processo evolutivo, até chegar ao que é a compleição hoje, né, do elefante, que está numa condição geológica, né, de intenso calor, de um clima tropical exacerbado, né, em que ele necessita o quê? De muita água, né, e até lama, né, a lama que ele joga no seu corpo para se proteger dos raios solares. Mas essa transformação foi o quê? É forçada pelo clima? É isso que, onde fica a lacuna aberta, que nos coloca aqui então agora o André Luiz, né, nesse capítulo, que não há uma explicação científica. Eles tentam explicar, né, que o corpo vai se moldando às necessidades, né, da região geográfica a qual ele se encontra. Os alimentos, né, influenciam nisso. Mas nós estamos vendo aqui que não. O principal, essa moldagem ocorre onde? No mundo espiritual. Então, ela compreensivelmente não conseguirão suprir essas lacunas existentes no quadro da evolução. Não obstante, o Cuvier, com a anatomia comparada, tenha traçado na forma básica e sistemática da paleontologia. Repetindo somente para reforçar. Cuvier ele formulou as leis da anatomia comparada, né, que possibilitaram então as reconstruções paleontológicas. Dentro da teoria dele, então, né, pelos próprios, né, como demos um exemplo aqui do mamute, né, pela paleontologia, ele conseguiu então formular, reconstituir pelos ossos, né, como seria a compleição física, né, daquele animal. E pela própria condição, né, geográfica a qual ele vivia, as condições que estava na superfície terrena, e aí ele deduz na necessidade então de ter uma roupagem, né, para se suportar, né, daquele frio. Em verdade, porém,
Para não cairmos nas recapitulações incessantes em torno de apreciações e conclusões que a ciência do mundo tem repetido à saciedade, acrescentaremos simplesmente que as leis da reprodução animal, orientadas pelos instrutores divinos, então desde o casulo ferruginoso lá do Leptotrix, então através da retratação e expansão da energia nas ocorrências do nascimento, né, e morte da forma, recapitulam ainda hoje na organização de qualquer veículo humano, na fase embriogênica, né? Então, a evolução filogenética de todo o reino animal. Então, né, o próprio embrião ele vai recebendo as impressões do perispírito, tá? Que vai passando, então, aí essa nova compleição vai se moldando, vai se mudando. Aí explica, João, porque, né, os pais estão ali, a estatura do filho, né, maior que os pais. É o próprio processo, né, a ciência pode falar que tudo, né, faz parte, né, da alimentação mais rica, né, rica em vitamina. Sim, faz parte, mas o principal está onde? As impressões que traz o perispírito. Tá? Então, essa expansão da energia nas ocorrências do nascimento e da morte recapitula ainda hoje na organização de qualquer veículo humano na fase embriogênica. Então, vai ser na fase ali do embrião, na formação dele. Aí a gente fecha aqui, então, esse capítulo. Vocês têm alguma pergunta?